vídeo aqui vai ficar nítida a diferença entre um treino para ganhar massa baseado no bodybuilder e um treino para ganhar massa junto com o futebol. Tá bom? Que não prejudica o futebol. Então a análise de treino que eu vou fazer hoje vai ficar muito claro essas ideias para você. Eu sou Renato Finassi, sou preparador físico e tá começando mais um Criticando Treinos de Futebol. Só para explicar como que funciona, eu tô analisando treinos que chegam para mim no direct e você tem que mandar uma mensagem mais organizada. Chegou bastante mensagem para mim muito aleatória assim e eu não consegui ler todas as mensagens que chegaram porque tava tudo muito bagunçado, eu ia gastar muita energia. Então manda um pouco mais organizadinho, que aí a chance de você ser escolhido aumenta. Inclusive a mensagem que eu escolhi hoje foi uma das primeiras mensagens que chegaram mais organizada. Vamos pro choque aí, porque segunda e quinta ele faz esse tipo de treino aqui, ó. Então vamos lá. Abdução de ombro com halter. Então um exercício de ombro, desenvolvimento com halter, mais um de ombro, elevação frontal com halter, pegada neutra. Então aqui ele colocou um maisinho. Eu acho que esses dois exercícios ele faz junto, né? Desenvolvimento com halter, e aí eu acho que logo em seguida ele faz uma elevação frontal, tá bom? Então desenvolvimento na máquina depois, 4 séries de 12, remada alta com barra e encolhimento de ombro, e aí um exercício de costas aqui, que aí já tá casando bem fora da linha do que ele tava fazendo, e supino 30 graus, supino reto e flexão no chão. Os dois supinos com 3 séries de 12 e a flexão no chão 3 séries até a falha, tá bom? Então vamos falar aqui desse treino de segunda e quinta. O que acontece? Você começou o treino por ombro e é um erro que a gente não pode deixar acontecer, porque se a gente está treinando o peito, o ombro ele vai ser um auxiliar desse movimento. Então os movimentos que a gente usa para treinar peito, o ombro está sempre sendo ativado também. E se você treina o ombro antes, o que acontece? O teu treino de peito não vai ter o auxiliar que ele tanto gosta, o auxiliar que ele está tão acostumado, e o que vai acontecer? Você não vai render no treino de peito, tá bom? Então muito provavelmente quem montou esse treino, se é um cara experiente, ele já sabia disso e montou pensando o quê? Olha a estratégia que os caras pensam, e a linha de raciocínio até que é boa, mas cientificamente ela não foi validada. Você fadiga o músculo auxiliar antes de treinar o músculo principal. Para quê? Na hora que você vai treinar o principal, como o auxiliar não está dando conta, o principal bate no peito e fala assim: não, deixa que esse exercício é meu, então eu vou ativar mais do que o normal aqui para que eu consiga dar conta desse exercício. Então essa é a ideia, né? Tipo, eu já fadiguei o ombro não está muito bom, então eu vou conseguir ativar mais ainda o peito, porque o peito vai dar conta. Então essa estratégia, ela tem uma linha de pensamento muito inteligente, uma linha de pensamento muito boa, só que quando a gente colocou na prática para ver, e eu coloco a ciência do treinamento esportivo, tá bom? Colocou lá na prática para ver se realmente fazia diferença, isso não fez diferença, tá bom? Então a ativação de peito até foi um pouco menor, o desempenho do exercício foi menor porque você não tinha um músculo que ajudava ali, então você fez menos repetições, você falhou com menos repetições, com menos carga, e não foi uma estratégia muito boa. Então eu já trocaria aí, tá bom? Eu inverteria o supino com o trabalho de ombro. E outra situação, às vezes a gente peca muito no volume, principalmente nas academias, as fichas que a gente recebe na academia, né? A gente que é do futebol, a gente tem que entender que ninguém está preparado para nos atender lá na academia, cara. Então assim, por mais que o cara seja gente boa, por mais que o cara seja bem intencionado, ele não está preparado. A faculdade de educação física não ensina ninguém a montar treino de futebol. A matéria de futebol que tem na educação física é uma matéria para ensinar todo mundo o que é futebol. Então assim, quando eu estudei lá educação física, meu professor era top, professor bravo, fazendo o doutorado dele, de não sei, mais de 10 anos trabalhando nas categorias de base de São Paulo, trabalhou com todos esses caras aí, Casemiro, Oscar, Lucas, trabalhou com todos eles, cara muito bravo. Só que ele não podia dar a aula que eu precisava ter. Ele tinha que dar aula porque tinha gente ali que era da musculação, da bike, da dança, e elas precisavam entender de futebol. Então ele ensinava o que era um pênalti, o que era uma linha lateral, o que era um impedimento. Se aprofundava muitas vezes em algumas coisas, mas é muito mais na parte educacional, de ensinar o futebol, os fundamentos, a parte tática, do que realmente preparação física de futebol específica. E o resto das matérias eram de fisiologia e bioquímica, mas que sempre tentava abraçar todo mundo. Então de futebol não tem nada. Então esse cara que montou o treino para você, muito provavelmente ele não tem essa preparação. E o que acontece? Não é uma culpa dele, simplesmente não tem. Tá faltando um cara que entende de futebol para poder passar o treino para a rapaziada nas academias.
E também tem pouca pessoa que treina futebol e tá indo pra academia. Agora começando a aumentar, né? Se a gente for em peso pra academia, os caras vão arrumar o professor porque vai ter demanda. Então é basicamente por aí. É por isso que acontece essas paradas. Então, se é você fez a abdução de ombro, você fez desenvolvimento, depois mais um exercício de ombro e depois mais um exercício de ombro. Você fez 4 exercícios de ombro. O primeiro tem 4 séries, depois o outro tem mais 6 séries, 10, depois mais 4, 14, e aí depois o encolhimento é aquele lá do trapézio descendente, né? Então aqui já não vamos contar como ombro. Então você fez a remada junto com ele, então 2 exercícios aí para a parte posterior, né? Cadeia posterior. E cara, o ombro tá legal, agora você fazer a remada e também fazer o encolhimento ali já não encaixou tão legal assim, principalmente porque eu já vi o restante das mensagens aqui, né? Então eu sei que vai ter mais exercício para costas em outros dias aqui. Se fosse só esse dia que você ia treinar costas, você colocar um treino onde tenha peito, costas e ombro, não tem problema. Se é só esse dia que você tem para treinar, treina tudo que você pode treinar. Agora você tem mais dias, dá para dividir, porque aí a gente dividindo cadeia anterior, peito, ombro, tríceps, com cadeia posterior, dorsais e bíceps, o treino fica um pouquinho mais inteligente, as ativações musculares ficam mais eficientes, tá bom? Então, cara, só aí você já fez, eu tinha contado 14 séries de ombro, né? Então assim, só 14 séries que talvez não precise, então. Lembrando, um jogador de futebol que está treinando bem e tá num ritmo legal para ter hipertrofia, se ele treinar 18, 20, 22 séries por semana, já tá ótimo, tá num patamar excelente. O importante é colocar cada vez mais intensidade. A gente não precisa ficar horas e horas na academia, tá bom? A gente não precisa ficar do tamanho de um bodybuilder. A gente vai ganhar massa sim, a gente precisa ganhar massa, mas não precisa de tanto assim, não precisa desse volume exagerado, tá bom? Então, por exemplo, você fez 14, se você vai fazer esse treino 2 dias, você fez 28 séries por semana. E esse volume de treino aí, cara, é para cara que já tá no fisiculturismo e já tá engateando ali, tá buscando competição. Então, com 18 séries você já consegue por semana, já consegue um baita do resultado se você colocar intensidade nessas séries. Aí, aos poucos, logicamente, você vai aumentando, né? Você vai progredindo carga, dependendo do teu histórico de treinamento. Você começa ali com 12 séries bem intensas, vai para 14, 16, 18, 20, por aí. Mas, muito provavelmente, eu acho que você não chegou nesse patamar ainda de já sair por 28, tá? E eu nunca passei 28 séries para um mesmo grupo muscular por semana para alguém aqui que eu treino na Joga BR, e todos eles tiveram muito resultado em termos de ganho de massa muscular e também desempenho dentro de campo, tá bom? Se a gente tiver massa muscular em excesso e a gente não consegue transferir isso para virar realmente força e virar potência, de nada adianta tá fazendo esse trabalho, de nada a massa magra que você ganhou um peso a mais ali, porque você não tá conseguindo transferir essa força para o movimento lá dentro de campo, tá bom? E uma outra coisa é você fazer 4 de 12. Por que 12? Não tem uma ligação aí, uma base científica falar assim, ó, faz 12 que 12 é o poder, 12 é o resultado mágico. Cara, se você chegar no 12 e precisar fazer mais 4 repetições para chegar na falha, faz até as 4. Eu prefiro que você chegue na falha do que você acerte um número que eu pré-determinei. Tanto que aqui com os meus alunos na Joga BR, ao invés de colocar um número mágico, eu coloco uma zona, uma janela. Então, por exemplo, às vezes eu quero que ele faça de 4 a 6 repetições, às vezes eu quero que ele faça de 8 a 12, às vezes eu quero que ele faça de 8 a 15. Então assim, eu vou escolhendo dependendo da situação, do contexto que ele está vivendo ali. Então aqui você também vai nessa. Então em vez de colocar 4 de 12, põe de 8 a 12 e é obrigatório que você tem que falhar, tá bom? Renato, eu não consigo treinar até a falha, não sei o que, então treina até próximo da falha, tá bom? Isso aí a gente deixa para falar em outro vídeo, um outro dia, mas tá bom, você não quer treinar até a falha, tá bom? Depois eu te convenço e tal, mas treina até perto da falha, faltando tipo 1 a 2 repetições para falhar, aí você faz isso, tá? Mas pensar em contar, cheguei no 10, parei, não é assim, tá bom? E outra, se você treina, falei que eu já vou dizer, mas um spoiler já do vídeo de treinar até a falha. Se você deixa para treinar até a falha, você tem um excelente marcador de intensidade e um cara que vai contar a hora certa que você tem que subir carga. Por exemplo, você pega uma carga que você faz 8 repetições e falha. Então você fica com aquela carga. Fez 8 e falhou, e aí vai embora. Nas outras semanas você vai conseguir fazer 9, 10, 11. Quando você fez 12, quando você chegou a alguma série que você fez 13 repetições,
Aí você faz o que? Você aumenta a carga para quê? Para voltar a pegar 8 com essa carga nova. E assim você vai. Então assim, você nem precisa ficar fazendo muita conta não. Faz o exercício, a hora que você estiver fazendo mais do que 12 repetições para poder chegar na falha, você aumenta o peso para você conseguir evoluir. Então você não precisa nem adivinhar, fazer equação, calcular RM, essas coisas todas das antigas aí. É simples assim, usa até a falha, tá bom? Aí, cara, eu acho que eu vou ficar só com esse treino de segunda a quinta, porque tá muito bom as dicas que eu posso mandar aqui. Acho que eu vou deixar as outras mensagens para uma outra oportunidade de vídeo. Por quê? Além disso, de fazer até a falha, você faz esse treino segunda e quinta. E o que acontece? Você fazendo esse treino segunda e quinta, você só está dando estímulo único para ganho de massa muscular. O ganho de força também vai acontecer em paralelo, só que existe um outro meio de treinamento que o ganho de força ele é maior. E existe um outro meio de treinamento que você mescla esse com esse e o ganho de hipertrofia é muito parecido e o ganho de força é maior. Então assim, é uma coisa que você consegue colocar no seu treino fácil, que é o que? Você colocar aqui, por exemplo, ao invés de fazer 4 séries de 12, 10, 12, 10, 8, não sei o que, você faz de 4 a 6 repetições, porque aí você vai estar tensionando muito mais a sua musculatura, você está usando um estresse tensional. O seu sistema nervoso central, que está aqui, que liga o cérebro com os músculos, ele vai ser muito mais ativado, ele vai ativar mais unidades motoras lá no músculo. Então, por exemplo, aqui tem um músculo e aqui ele tem vários fiozinhos que vão sair do cérebro aqui e esses fiozinhos meio que grudam na coisa. Então, finge que aqui, ó, esses meus dedos são os fiozinhos. Então, quando a gente faz força, normalmente a gente não ativa todos os fiozinhos que tem, a gente ativa alguns só, porque esses alguns eles já são suficientes para promover o movimento. E aí você dá o estímulo de força, uma força que você ainda não consegue, uma força submáxima, uma força que você pega uma carga que se mata para pegar, faz 3, 4, 5, 6 repetições só. Teu corpo fala assim, opa, vou precisar ligar mais alguns fiozinhos aqui. Ele começa a ligar um pouquinho mais, um pouquinho outro. Então, normalmente todo mundo tem muito mais força do que a gente tem, tá bom? Só que os fiozinhos não estão ligados, o cérebro não está querendo ativar aquilo ali, porque não precisou até agora, né? Então, o seu cérebro vai sempre querer economizar energia e não vai ligar com essas paradas à toa. Então, quando você faz um treino com menores repetições, só que com mais carga, você ativa mais unidades motoras que vai te proporcionar mais força, tá? Então fazer um treino de força submáxima com esse teu treino que é voltado para gerar hipertrofia, mesclando os dois, uma parte da semana você faz um, outra parte da semana você faz outro, ele vai te dar muito resultado em hipertrofia, resultados semelhantes aqui, ó, pau a pau, muito próximo, e nos resultados de força ele vai ganhar do resultado do treino que é só de hipertrofia. Então deu para entender? Vou resumir aqui para vocês. Quando você faz periodização ondulatória, que é isso, uma vez você treina com altas repetições e uma carga mais moderada, e outra vez você treina com poucas repetições e uma carga mais pesada. Então você está ondulando aí. Então quando você faz uma periodização ondulatória, você consegue ganhar mais força e também estimular a hipertrofia, de maneira que se você fizesse só treino de hipertrofia, você ia ter um resultado muito parecido. Então já é uma boa estratégia para você estar usando aí no seu treino. E cara, esse vídeo tá ficando muito bom, tá ficando realmente muito rico. E eu vou finalizar com a última dica, dica matadora aqui, que é o seguinte. Mas antes de dar essa dica, se você tá vendo isso aqui no Instagram, já curte, manda um aviãozinho aí pra rapaziada. Se tá vendo no YouTube, se inscreve no canal, velho. Se inscreve no canal, dá um like. E outra coisa, os melhores comentários vão ter preferência para ter os treinos analisados aqui. E o seguinte, eu analiso o treino anonimamente. Ou se você simplesmente quiser dar dicas de conteúdo, fala assim, Renato, eu gostei daquela parte, mas explica de novo que eu não entendi muito aquela outra parte. Renato, aquela parte ali foi muito boa, muito importante o feedback de vocês para que eu aprenda a ensinar cada vez melhor vocês, tá bom? Então essa linguagem aí que eu quero estar sempre aprimorando, falando a linguagem que o jogador de futebol fala, tá bom? Então mesmo sendo preparador físico, acadêmico, eu quero estar sempre aqui com vocês para que vocês entendam. Se a informação não chega em vocês de maneira legal, o meu trabalho não está sendo bem feito, tá bom? Então, agora só pra gente ter uma noção legal. Cara, a abdução de ombro com halter é legal, elevação lateral, elevação frontal, esses exercícios são muito bons. Só que o principal exercício para ombro, para ganhar força, pra gente conseguir transferir pro futebol, é o desenvolvimento, tá bom? Principalmente se você fizer ele de forma em pé, e aí não na máquina e não sentado, você faz o desenvolvimento em pé.
você já consegue ter uma ativação de core muito boa. Então o desenvolvimento, para quem não conhece, é um movimento que você faz assim. E aí algumas variações que você pode fazer para o desenvolvimento, para ele ficar cada vez mais específico do futebol, é o quê? Você colocar um pé em cima do banco, você está aqui de pé, e aí você coloca um pé em cima do banco e faz o desenvolvimento. Você vai sentir uma baita ativação de core ali, de padrão unilateral. E uma outra variação ainda, você coloca o pé e aí você faz o exercício só com um lado, então normalmente com o pé contrário. Então se for o pé direito que você colocou no banco, você vai fazer o exercício com a mão esquerda aqui, ó. Então você vai lá e você consegue fazer um movimento muito parecido com a demanda de ativação que a gente tem no jogo, que é um padrão cruzado, igual a gente faz aí durante as corridas, os nossos sprints, durante os nossos picks, tá bom? Então o desenvolvimento tem que ser o exercício titular aí no teu treino de ombro, não pode faltar, tá bom? Esse desenvolvimento e essas variações baseadas no peso livre. Supino com halter, muito bom você ter escolhido, o supino reto também é muito bom, só que tem um porém, o supino reto, quando a gente vai treinar até a falha, normalmente a gente não treina realmente até a falha, né? A gente treina faltando 1, 2 repetições para falhar, porque se a gente falha com o supino reto ali perto do coisa, você vai precisar de ajuda de alguém, se não tiver ninguém perto, você vai ficar com o negócio travado que vai passar vergonha na academia. Então, se possível, eu trocaria aí o supino reto pelo supino com halter mesmo, porque o supino com halter a gente consegue ter um pouco mais de segurança e a ativação, por ser de modo unilateral, que eu faço força aqui, embora eu faça o exercício ao mesmo tempo, cada membro vai ter que cuidar do teu peso, né? Aqui normalmente a gente ainda pode roubar um pouquinho, um braço pode ativar mais do que o outro, mas com o halter não. Então com o halter já deixa tudo ligado aí. Então eu faria isso, beleza? Flexão de braço no chão é um exercício excelente, então você pode colocar aí variações. Em vez de ficar só com o pé no chão, você pode subir o pé no banco, por exemplo. E aí você consegue ter uma variação ainda melhor. Então as pegadas também, ó, a flexão aberta, flexão fechada. Você consegue fazer muitas variações que vão te trazer bastante resultado aí no futebol, tá bom? Então é isso, fiquei aqui com esse treino de segunda a quinta porque eu realmente quis montar uma avaliação muito bem feita, não quis ficar miguelando informação. Então as próximas aqui, ele me mandou ainda um treino de costas, um treino de cardios, tá bom? E cara, tem bastante dica que eu posso te dar aqui. Teu direct está sinalizado, então sempre que eu for decidir quais mensagens eu vou usar para fazer esse vídeo, eu vou estar sempre passando na tua, vou estar imaginando, pensando, e aí eu consigo te ajudar, tá bom? Então é isso, mais um vídeo aqui. Se você não está inscrito, não está me seguindo, corre lá, que lá tem informação todos os dias para você melhorar na sua preparação física do futebol. Valeu, é nóis, tamo junto!